Então vamos retomar um pouquinho o processo. Projeto político-pedagógico, registros, falamos dos teóricos, enfim, né, até chegar na sala de aula, concepção de prática docente e o primeiro item da prática docente, os agrupamentos. A partir do momento que o professor levantou o perfil, né, para quem eu estou falando, quem é esse meu aluno, que é um dos componentes ali da prática docente, eu começo a planejar a ação desse professor. Então a pergunta é, dentro do seu modelo de trabalho, do semanário que você me traz, e que é um semanário que me mostra a fragmentação das aulas, como é que você pode organizar as aulas de tal maneira que tenha uma sequência, né? Para que o aluno vá entendendo o sentido da tua prática e saiba onde você queira chegar. Então, o meu olhar investigativo é como o professor organiza essa prática. E o Zabala chama de modalidades organizativas. Então, o que o Zabala traz e as perguntas que eu trago aqui, quando eu faço esse olhar investigativo, é onde o professor coloca atividades permanentes para esse aluno, né? Esse professor trabalha com sequências didáticas e aí nós temos que tomar cuidado que quando falamos sequências didáticas não são sequências de atividades, mas sequências didáticas no sentido do sequências do pensar, né? São sequências de atividades que têm algumas habilidades implícitas ali que o levam a pensar sobre o objeto de estudo. Existem atividades também de sistematização, com toda essa discussão sobre construtivismo, muitas pessoas trazem nas suas falas para mim que o momento não deve haver na sala de aula sistematização. Então, trabalhei um determinado conceito, o aluno entendeu, né, mas não precisa ir para a lousa e sistematizar. É um grande equívoco, né? A partir do momento que nós discutimos com o nosso aluno, levamos a pensar, a deduzir algumas questões, é um momento de formalização para ele, sim. Então, onde o professor insere? Ou será que a aula dele é só de sistematização? Né? Só ele fala, só ele pensa, ele mesmo responde para agilizar o tempo de aula. Então, eu pergunto, eu respondo pelo aluno, é isso mesmo? Então, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Então, em que momento eu tenho espaços dentro da minha aula para que o aluno pense e em que momentos eu tenho para sistematizar esse conhecimento? O último elemento que o Zabala traz é projeto, né? E aí pensamos que projeto é esse, sobre o qual ele está falando. A partir de questões levantadas dentro de uma série, por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com um primeiro ano do ensino fundamental e que ele está falando principalmente de um mundo que o cerca, né? Que questões ali o professor poderia trazer para esse aluno para que ele desenvolvesse um projeto, né? Coisas sobre as quais ele gostaria de conhecer mais. Então, veja, são modalidades discutidas aqui que podemos falar muito sobre elas, mas são palavras que precisam ser repensadas à luz das teorias sobre as quais estamos pautadas aí. Então, quando eu trago planejando a ação para isso, pensando nesse aspecto, eu coloco assim, eu quero identificar no semanário como que os professores estão distribuindo as aulas. E uma coisa muito comum com professores polivalentes é que ao perceberem que eles estão atrasados, principalmente em áreas de história, geografia ou ciências, por alguma situação atípica, muitas vezes são redimensionadas as aulas e são pegas as aulas de língua portuguesa, matemática. Então, o aluno acaba não tendo nem noção de português, de matemática, ele vai perdendo esse ritmo de aula, porque não existem atividades permanentes, sequenciadas, e o professor vai tentando administrar o tempo que ele tem, o conteúdo, né, entre aspas, aquele que será dado, com as necessidades da instituição, as demandas, enfim, com todas as representações, o que vão pensar, que eu não estou dando conta, como é que a família vai avaliar.
como é que a coordenação vai avaliar, enfim, os meus colegas de trabalho, então ele vai em linha de produção pensando nesse trabalho. Então a pergunta é como é que isso é trazido no semanário? Se eu tenho 7 aulas de português, como que ele está ocupando essas 7 aulas de português? Né? A outra pergunta é identificar a concepção de conteúdos. Então, ao colocar os conteúdos, ele está colocando só o conteúdo conceitual? Ele está pensando em termos de habilidades, né? Ele para um momento dentro da sua rotina para pensar em assembleias, para resolução de conflitos, ou ele manda para o orientador educacional esse aluno porque está dando trabalho e está atrapalhando o ritmo da sala de aula. Como eu acumulo as duas funções, enquanto coordenação e orientador educacional, é esse meu trabalho também de fazer o professor pensar sobre as atitudes em sala, né? E a quem pertencem esses alunos, a todos nós, na verdade, mas como é que eu incluo esse aluno nessa dinâmica de resolução de conflito via assembleia. Então, durante as reuniões que eu faço com os professores, eu tenho trazido um horário corrido, né, de segunda a sexta-feira para esse professor e peço que ele preencha comigo, vamos redistribuir o seu horário. Então, vamos repensar como podemos distribuir os conteúdos aqui. Né? Quantas aulas você vai deixar, em que momento você pode fazer uma assembleia, qual seria o melhor tempo para fazer isto, qual é a frequência desse seu trabalho, enfim, é uma reflexão em cima da ação dele, né? Porque a tendência é que o professor coloque para a gente, não tenho tempo, não dá para fazer tudo isso, mas se for tudo fragmentado, realmente não há tempo, na mesma ação do coordenador também. Uma outra questão que eu trago também, seguindo o Zabala, como elemento constituinte da prática educativa, são que materiais curriculares estão sendo usados por esses professores. Então, eles têm guias didáticos, então, muitas vezes há uma concepção nova, tem um guia de suporte para esse professor. Que materiais ele tem ali para buscar as informações que são necessárias? Eu ofereço, enquanto coordenação também, um material para ele ter essa informação ampliada. Que materiais sequenciados e progressivos deverão ser elaborados? Muitas vezes um livro didático ele é adotado, né? Há uma sequência, porque ele vai para o Brasil inteiro, há uma sequência ali de unidades, enfim, o professor tende a seguir a unidade, mas o papel do coordenador é trabalhar com ele se é uma sequência mesmo linear ou se podemos fazer uma outra sequência em relação a esse trabalho. E tendo em vista isso, que outros suportes, né, ele pode, suportes e até materiais ele poderá produzir sendo um autor, se sentindo ali um sujeito também da aprendizagem. Que propostas de unidades ele pode dar em relação àquele trabalho, como eu falei para vocês, né? E que uso ele faz dos recursos tecnológicos também, porque a tendência é não utilizar determinados recursos em função de achar que tem muito material ali, muito conteúdo para ser cumprido e não dá conta de tudo isso, né? De correlacionar todos os elementos. Então, em função disso, as questões que eu trago, né, para pensar um pouquinho em relação aos materiais curriculares é que tipos de materiais eles estão usando, se esses materiais que são adotados pelos professores passam pelo viés do coordenador, se trazem os pressupostos explicitados no projeto político-pedagógico e o quanto daquilo está indo para a sala de aula, que é a transposição didática. Né? Então, nas reuniões que nós fazemos, nós vamos conversando um pouquinho sobre isso. E o último elemento que eu trago para vocês da prática docente é a avaliação. E perguntar um pouquinho quais são os instrumentos que os professores estão utilizando para avaliar os alunos. Né? Se há grau de compreensão do que eles estão fazendo. Então, ao fazer uma avaliação, que habilidade está ali sendo avaliada? Né? Em que questão? Tomar essa consciência, né, do que eu quero com aquele instrumento de avaliação, que é contínuo. Por exemplo, uma sequência didática que eu estava trabalhando com um grupo de professores de contos, né?
como é que eu trago para o aluno uma autoavaliação? Como é que eu construo ali critérios para que o aluno se autoavalie, para que ele se perceba, antes até do professor trabalhar aqueles elementos, né? Então, há atividades e instrumentos em que o aluno participa e o professor participa daquele processo. É muita coisa para ser feita, mas possível, né? E é uma construção de grupo, aos poucos. Então, como eu estou com esse grupo há 3 anos, há um processo já construído e que me possibilita perguntar, trazer todas essas questões. Então, a pergunta que eu trouxe aqui na avaliação, a minha meta é identificar os processos e instrumentos que estão sendo utilizados ali para avaliar o aluno e refletir se a avaliação ela é processual, se ela é autorreguladora, se ela é formativa, somativa, enfim. Então, pelos registros que são enviados como avaliativos para coordenação, dá para fazer ali tipo um portfólio de trabalho de cada professor e mostrar como é que ele está avaliando, como é que é o processo dele de avaliar o aluno aí, tá? Passado esse trabalho todo, eu trago a visão, né, do coordenador para a gente ir fechando um pouco a nossa conversa. O coordenador, então, como vocês puderam perceber, ele tem 3 compromissos grandes. Enquanto educador, né? Por que a nossa função enquanto educadores? Porque a partir das constatações que nós temos, nós vamos formando o nosso grupo, trabalhando, formando, é uma formação continuada. O outro é o pesquisador, né? O coordenador tem que sempre investigar o que está por detrás dessa questão, né? O que ele está trazendo para mim, quais são essas representações, que instrumentos eu vou ter em mãos para avaliar esse processo todo, esse desempenho todo. E de quais instrumentos eu estou me utilizando para fazer esta avaliação, né? E esse terceiro, do pesquisador, do educador, e aquele que vê como gestor, né, de currículo, como é que eu estou traduzindo o projeto político-pedagógico dessa escola na prática, né? Como é que eu estou sendo um caminho para esse meu professor, né, um facilitador nesse sentido, para que ele traduza toda a intenção do projeto na sua prática. E aí, essa é a pergunta que a gente traz e fala só estabelecendo uma rotina. É assim que nós conseguimos trabalhar com o nosso grupo de professor, planejando e estabelecendo uma rotina.